quero lhe convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler alguns dos versículos, a partir do 1. E queremos meditar nessa passagem, nessa breve passagem aqui. E o tema dessa mensagem hoje é aproveitando as oportunidades. Escreve aí, aproveitando as oportunidades. Queremos aproveitar, ou devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos cria. De repente, alguém pode estar reclamando desses dias de pandemia, de situações difíceis, de adversidades, mas na verdade, eu e você devemos aproveitar essa oportunidade que temos e proclamar o Evangelho. Assim como há muitas dificuldades, existem muitas pessoas sedentas pelo Evangelho. Atos, capítulo 8, versículo 1 em diante diz assim: Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-nos no cárcere. Você vê que esses eram dias de perseguição. A igreja, aos cristãos sendo perseguidos em Jerusalém. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Amados, olha que interessante nesse texto aqui. A Bíblia fala que aqueles que estavam sendo perseguidos, os cristãos perseguidos, eles anunciavam o Evangelho por onde quer que eles passavam. Mesmo atribulados, mesmo sendo perseguidos, eles não perdiam a oportunidade de compartilhar uma mensagem, de falar algo de Jesus, a compartilhar de Jesus com alguém no caminho. E o texto fala que um homem chamado Filipe, ele era um dos diáconos da igreja, um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi para a região de Samaria, a cidade de Samaria. A outra versão diz para a capital de Samaria, chamava-se Sebaste, aquela capital naquela época. Hoje é Nablus, o nome daquele lugar. E ali ele anunciava a Cristo. E os samaritanos, você sabe que os samaritanos não se davam bem com os judeus, né, por questões de raça, por questões de costume, por questões de política, por questões religiosas. Os judeus consideravam os samaritanos uma espécie de um judeu misturado, um judeu que se misturou com outros povos e perdeu as suas raízes. Mas os samaritanos também esperavam a vinda de um Messias, a vinda do Messias, que iria salvá-los. E o texto continua, versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Amados, Filipe foi para Samaria, começa a pregar, e começa uma multidão a ouvir a ele. Talvez a igreja dele encheu, que ele começou uma tenda, talvez, sei lá, estou inventando aqui. Começou a fazer congressos, começou a ser convidado para pregar em conferências de curas, de sinais. Começou a ter um monte de seguidores no Instagram, no Facebook, em tudo que era lugar. Os likes deles aumentaram, o cara se tornou, como é que fala hoje? Um digital influencer. Só que ele era um influencer de Cristo. E ele começou a ser conhecido, e Deus começava a usá-lo, e as pessoas ouviam o que ele dizia, e viam e vendo os sinais que ele operava. E o texto fala, olha esses sinais, amados. Os espíritos imundos de muitas pessoas possessas saíam gritando em alta voz. Paralíticos eram curados, coxos eram curados. Pessoas eram transformadas pelo poder de Deus. E houve grande alegria naquela cidade. E aí agora você pula lá para o versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai por o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza.
este se acha deserto. Ele se levantou e foi. No meio de um avivamento, no meio de um mover de Deus, talvez o maior movimento que Felipe já tinha visto na sua vida. Deus operando, Deus curando o paralítico, Deus curando o coxo, curando o cego, curando o surdo, Deus expulsando os demônios, saindo, as pessoas ouvindo o evangelho, a igreja crescendo, abrindo a igreja em toda quanto é parte. Ele estava no auge do seu ministério, um avivamento ocorrendo. E aí ele ouve uma voz e diz assim: deixa tudo e vai para o deserto. Talvez se fosse eu e você, nós íamos dizer: não, está amarrado. É o diabo que não quer que a obra continue, que Deus faça, que manifeste os sinais. Está amarrado? Não, não. Mas será que eu e você deixaríamos o auge da nossa carreira profissional, ministerial, que era o caso aqui, e iríamos seguir essa orientação? Um anjo do Senhor falou a Felipe: vai para o sul. Vai para o sul. No caminho que desce de Jerusalém até Gaza, dá uns 85 quilômetros isso. E pouca gente passava por aquele lugar, era um lugar deserto. Era um caminho que pouca gente usava. O texto original, alguns traduzem como esse caminho passa pelo deserto, ou que se acha no deserto, como diz aqui. E ele levantou-se e foi. O versículo 27, ele diz: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Esse eunuco, amados, ele era uma espécie de um primeiro-ministro da Etiópia. Era alguém de alta posição, rico, abastado, de autoridade. Candace, rainha da Etiópia, Candace não era o nome dela, era o título. Assim como o faraó tem o seu título. O faraó é o rei do Egito, César, o imperador romano. Candace era o título da rainha, das rainhas etíopes. E assim como no Egito, ela tinha esse título. E esse homem era um servo dela, era um primeiro-ministro, era alguém que administrava as riquezas daquela mulher. E esse homem, etíope, eunuco, tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, conhecer o Senhor. E na volta ele está na sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. Mas para o cara ter um livro do profeta Isaías tinha que ter dinheiro. Porque só o Evangelho de Marcos, para você ter uma ideia de custos que era para confeccionar aquele material, o Evangelho de Marcos era um ano de trabalho do trabalhador do Oriente. Um ano de trabalho para comprar o Evangelho de Marcos. Vinha em rolos, pergaminhos e tal. Imagine Isaías, né? Que é muito maior o tamanho, o rolo, a quantidade. Então tinha que ter recursos para ter aquele material ali. E aí, esse homem está na sua carruagem sendo levado, provavelmente com seguranças ali. E esse Felipe se levantou e foi. O texto fala que quando esse homem estava na sua carruagem, versículo 29, então, disse o Espírito a Felipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Era uma carruagem, Felipe viu aquela carruagem, se aproximou dela e acompanhou. Teve que correr, versículo 30. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que lês? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe e subiu-se a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que estavam lendo era: foi levado como ovelha ao matador e como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhes negaram justiça. Esse é Isaías 53 que ele está lendo. Versículo 34. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques. De quem se refere, de quem fala esse profeta? Ele fala de si mesmo ou de algum outro?
Então, Felipe começa a explicar o livro de Isaías, aquela passagem, e começa a anunciar a Jesus. E aquele homem, então, vê, eles passam por um lugar, um riacho com água, ele fala assim, olha a água, o que me impede de ser batizado? E ele, então, desce as águas e Felipe o batiza. E tem uma situação que é muito interessante aqui, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe foi transladado, né? Veio a ser achado em Azoto, e etc. E vai. Amados, esse texto tão conhecido, né, do livro de Atos, me leva a perceber algo que eu quero compartilhar de maneira rápida com você. Felipe foi um homem que impactou sua geração. Felipe impactou seu povo, impactou os samaritanos. Ele não estava ligando se ele estava falando para uma audiência de milhões ou para uma pessoa. Esse homem abriu mão do maior avivamento ali que ele estava vivendo para sair de um lugar, para pregar para uma pessoa. Ele saiu do presencial para um monte de gente e foi para um presencial tete a tete, né? Às vezes nós reclamamos que não podemos fazer o culto com todo mundo, só está liberado para um a um, atendimento individual. Felipe foi liberado apenas para atendimento um a um, mas pelo Espírito Santo. E ele aceitou. E esse homem impactou uma geração. E quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que pessoas que impactam a sua geração, no nome do Senhor, eles têm algumas coisas em comum. Nós estamos caminhando para 40 dias de missão. E Deus quer usar você para impactar essa geração. Pessoas que impactam uma geração têm algo em comum, algumas coisas em comum. Primeira coisa que eles têm em comum, que são pessoas capazes de ver a oportunidade onde os outros só veem obstáculos. Pessoas que vão impactar uma geração, jovens que vão impactar uma geração, anciãos que vão impactar uma geração, crianças que vão impactar uma geração. Uma igreja que vai impactar uma geração. É aquele grupo de pessoas que são capazes de ver oportunidades onde os outros só veem obstáculos. Felipe era um homem assim, por causa da perseguição. Ele teve que sair, se refugiar em Samaria, um lugar que nenhum judeu gostava. E a igreja da época nem pensava na possibilidade do evangelho ser pregado aos samaritanos. Se um samaritano quisesse seguir a Jesus, naquela época ali, eles pensavam, a maioria dos cristãos daquele tempo, que primeiro ele tinha que se converter ao judaísmo e depois receber Jesus como seu Messias prometido. Na cabeça de muitos ali, a pessoa tinha que se converter ao judaísmo, entender que ele precisa de um Messias, e aí então seguir a Jesus como o Messias verdadeiro prometido por Deus. Mas quando Felipe chega a Samaria, ele viu aquele povo enganado por superstições, controlados pelos mágicos. Há outros textos aqui em Atos que falam isso. Se você quiser, estude mais o livro de Atos ali, e você vai ver, entender isso melhor, de melhor forma. Pedro, por exemplo, com Simão, o mágico. Aquelas pessoas enganadas por gurus, por pais de santos, por homens que incorporavam espíritos e traziam revelações, faziam feitos assombrosos debaixo do poder de demônios. E cheio de compaixão, Felipe, ele sabia que Jesus podia libertar aqueles samaritanos, que Jesus podia libertar aquelas pessoas, Jesus podia libertar toda aquela cidade. Então aquilo que era obstáculo para Felipe virou uma oportunidade. Ele começou a pregar o evangelho. Era o obstáculo, os demônios, então vou expulsar os demônios, é uma oportunidade. E ele começa a revelar a autoridade do Salvador que ele cria e pregava. Amados, eu e você, se queremos ser uma geração que impacta, queremos ser pessoas que impactam essa geração, que trazem transformação, nós precisamos perceber e ver oportunidades onde os outros só veem obstáculos. É assim na igreja, é assim no evangelho com o mundo, é assim na sua profissão. As pessoas estão dizendo, está difícil. Veja oportunidades. Amém? Pode dizer um amém? Dá um amém, dá um aleluia. Escreve aí, dá um glória a Deus aí no Face, aí, faz algo aí. Em segundo lugar, pessoas que impactam a sua geração em nome do Senhor.
O que elas têm em comum é que elas trazem alegria aos que estão ao seu redor. Pessoas que impactam uma geração, eles trazem alegria àqueles que estão ao seu redor com a pregação do Evangelho. O versículo 8, ele mostra isso, que a proclamação do Evangelho trouxe alegria àquela cidade. O versículo 8, e assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Ontem nós estivemos, nosso grupo foi no Hospital Paraná. Um grupo de irmãos ali, de outras igrejas, estivemos orando junto ali pelos enfermos, e nós ficamos no estacionamento, né, mantendo distanciamento, lá do estacionamento do hospital e orando. Amados, que cenas bonitas, você olhava as pessoas saindo na janela, estendendo a mão, pessoas chorando, recebendo oração mesmo à distância. A proclamação do Evangelho gera alegria. Em Atos, você sempre vai ver isso, o autor dizendo que as pessoas estavam alegres pela salvação. Meu irmão, você que já serve a Cristo, se você está cansado, entediado, triste, eu quero te sugerir nesses próximos 40 dias, pregue o Evangelho, porque a salvação gera alegria. Você pode ver no versículo 39, em Atos, eu não vou ler agora, mas veja depois, Atos 13, 52, Atos 15, versículo 3, Lucas 2, 10, o Evangelho gera alegria, salvação gera alegria. Como é bom levar uma pessoa a Jesus. Hoje no nosso grupo de oração, uma das irmãs postou, né, de um senhor, né, esqueci o nome dele agora, que faleceu, estava no nosso grupo de oração. Mas entre os motivos, acho que foi o Bob que compartilhou, um dos motivos de oração, já no senhor de 90 anos, é que o Senhor trouxesse a cura, que Jesus trouxesse a cura, se fosse a vontade de Deus. Mas principalmente, que ele ouvisse o Evangelho e fosse salvo. E nesses últimos dias da vida dele, ele aceitou Jesus e houve salvação. E nós nos encontraremos um dia na glória para a honra do Senhor Jesus. Então, pessoas que impactam uma geração são pessoas que veem oportunidades onde os outros só veem desgraça, onde os outros só veem obstáculos. E em segundo lugar, são pessoas que trazem alegria ao seu redor. Sua cidade está triste por causa do Covid, fechamento, etc, etc. Vamos trazer alegria à cidade pregando o Evangelho. Vamos trazer alegria à nossa família pregando o Evangelho. Prega o Evangelho a tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus. E em terceiro lugar, pessoas que impactam esta geração. O que elas têm em comum é que elas ampliam a visão dos demais. Veja que Felipe, ele ampliou a visão da igreja, para que a igreja daquela época entendesse que já era um chamado de Jesus, Jesus já tinha dado essa ordem, que os samaritanos podiam ser cristãos, sem se converter ao judaísmo, sem passar pelo judaísmo. E foi a visão dele, de obediência à voz do Espírito, que tirou ele de um ministério tão profundo, tão profícuo, que era ali entre aquele povo samaritano, e levou para um lugar deserto. E quando lá ele viu um estrangeiro, e aqui mais uma vez, a igreja ainda não havia decidido se os estrangeiros poderiam se tornar cristãos, tanto que vai ter depois a questão dos gentios ali em Atos 15. Então Felipe, antes dos apóstolos mesmo fazer isso, ele encontra aquele homem, lendo Isaías 53, e ele vê ali uma oportunidade de levar o evangelho à Etiópia. E o evangelho chegou, amados, à Etiópia. Eu não sei se você sabe, isso cabe em termos de cultura, existem grupos na Etiópia de judeus. E o que se entende é que provavelmente veio desse movimento, pessoas que se converteram mais tarde lá. Enfim, desde a rainha de Sabá, que é daquela região, etc. Felipe, ele viu a oportunidade quando os outros viam obstáculos, alcançou os samaritanos. Ele trouxe alegria àquela cidade com a pregação do Evangelho. E ele ampliou a visão daqueles que estavam ao seu redor. A igreja começou a entender que o Evangelho não era só para judeus, era para todo aquele que nele crê, que cresce em Jesus Cristo. Amados, para encerrar essa mensagem, o que esse homem nos ensina é que nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá.
Nós não podemos perder as oportunidades, pois nós não temos a noção do alcance que Deus quer dar à nossa missão. Não perca as oportunidades, compartilhe essa mensagem. Às vezes uma mensagem, um versículo que você compartilha no seu WhatsApp, na sua rede social, uma breve mensagem, um breve vídeo, uma breve oração, uma música, uma mensagem do YouTube que fortalece, que abençoa uma pessoa. Seja você uma pessoa capaz, e pelo poder do Espírito Santo, como foi Felipe, aproveitar cada oportunidade que Deus lhe der. E aí nós teremos oportunidade de trazer alegria à vida das pessoas. Mas eu não preciso ser um grande missionário para trazer alegria. Pequenos gestos. Nós podemos ampliar a visão dos nossos irmãos, daqueles que estão ao nosso redor, com pequenos gestos de semeadura, de cultivo, de evangelização, de missões. Porque uma colheita nos espera. Amados, eu quero desafiar você que faz parte da nossa igreja, você que não faz parte também, mas crê no Senhor Jesus assim como nós que estamos aqui, a se envolver nesses próximos 40 dias. Pequenos gestos, vou dar um exemplo aqui, a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais. Por exemplo, nós dividimos em eu amo meu vizinho, né? O amor acontece, eu amo meu vizinho, eu amo minha rua, eu amo minha cidade, eu amo meu estado, eu amo meu país, eu amo o mundo. Eu amo meu vizinho, como? Presenteie. Escolha um desses dias, desses 40 dias, e presenteie o seu vizinho com o quê? Faz uma sobremesa, faz um bolinho, faz uma comida saborosa para ele. Talvez alguém que está precisando de um carinho, de um gesto de amor. Francisco de Assis dizia, prega o evangelho a todo tempo, se preciso for, use palavras. Talvez tenha a casa de alguém que está doente, precisa ser organizada, ser limpa. Reúna um grupo de irmãos, vão lá e limpa essa casa. Talvez levar um café, um jantar, um café à tarde, um jantar a alguém, um vizinho. Presenteie o seu vizinho com um livro cristão, um livro da avó Lúcia, por exemplo. Coloque dentro do embrulho, bem bonitinho. Faz uma carta, uma dedicatória, escreve. Escreva uma carta para alguém. Esses dias o Pedro falou isso, de escrever carta para as pessoas. Escreva uma carta. Presenteie com uma flor. Pergunte para o seu vizinho sobre a possibilidade de você estar orando com ele, se tem algum motivo de oração. Vamos fazer casas de paz. Ah, pastor, não pode ir na casa. Vamos fazer online esse negócio. Se reúna com pessoas uma vez por semana. Convide alguém para caminhar com você. Eu amo minha rua. Você pode visitar toda a sua vizinhança e entregar um presentinho, uma flor, um doce, alguma coisa. Peça autorização para os vizinhos. Vamos pintar os meio-fios das ruas. Limpa um terreno. Limpa a rua, a sua rua. Reúna pessoas, decore árvores, plante flores. Para um amigo, você pode oferecer um bombom, algo de surpresa para ele. Compartilhar uma mensagem de esperança no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, onde for. Entregar café grátis nos escritórios. Elogiar uma pessoa que faz algo rotineiro todos os dias. Enviar uma mensagem motivacional para alguém. Ajudar alguém na sua casa. Colocar crédito no celular do amigo que não está te esperando. Pela sua cidade. Você já pensou, você mora num prédio, mesmo que você não more, talvez você passe num lugar, sempre tem um porteiro lá trabalhando a noite toda. Você já pensou que esse lanche gostoso que você come, aí daqui a pouco vai comer, você podia enviar para um porteiro que está lá trabalhando, para um frentista que está trabalhando talvez o dia inteiro. Pagar a conta de algum desconhecido na fila, que se peça para Deus mostrar para quem, e de repente a pessoa vai ser surpreendida e deixa um recadinho lá, Jesus mandou pagar para você. Varrer a calçada do seu amigo. Presentear um parente que você não fala há muito tempo, visitar alguém, entregar uma cesta básica, enfim, tem centenas de oportunidades que nós temos de vencer e superar obstáculos, de alcançar pessoas para Cristo. Amado, a tarefa prioritária da igreja é pregar o Evangelho. Tudo que nós fazemos vai desembocar em pregar o Evangelho, para que pessoas se convertam e adorem a Deus conosco. Para que todos os povos um dia o adorem. Você tem diante de você uma oportunidade aberta de pregar o Evangelho a todos aqueles que estão ao seu redor.